A ideia desse projeto se intensificou a partir do momento que a gente decidiu fazer uma reforma grande na casa. A gente tem aqui, né, uma ideia, né, do que a gente quer mudar, e são diversas coisas na casa, e a gente pensou, pô, era na verdade um desejo da minha esposa. Ela falou para mim, pô, eu queria saber como tá o nível da caixa d'água, até mesmo porque nessa casa aqui a gente tem a ideia, na verdade já estamos implementando, ter água de reuso, né? Na verdade é coletar a água da chuva e poder monitorar, né? Porque a gente não vai saber se efetivamente como é que está o nível, a não ser que a gente ficasse subindo lá, o que não é prático para ver o nível da caixa d'água. Aí eu comecei a pesquisar na internet algumas soluções. Tem vídeos, né, na internet, no YouTube, mostrando essas soluções, que é baseada em LED. É bem interessante, mas ainda não era o que eu estava imaginando. Aí, procurando também no Mercado Livre, eu vi que tem assim sensores, né, que faz a mesma função. Além deles serem caros, é a mesma ideia, né, baseado em LED, né, apenas em LED. Eu achei que ainda precisava de mais alguma coisa. E aí a gente tem aqui, vi que tinha essas boias pequenas. Eu primeiro achava que a gente teria assim sensores com mais precisos, né, que você conseguisse ver exatamente aonde está o nível da água, mas eu vi que não é uma coisa assim tão trivial. Aí eu vi que tem essas boias aqui que você pode, através desses microcontroladores, fazer a monitoração. Aí eu peguei esse software aqui, que é o Blink, né, que você consegue fazer soluções IoT, e começamos a desenvolver, né? Todo mundo aqui da família se envolveu com esse projeto, esposa, filho, filha, e a ideia agora é mostrar um pouquinho de como é que está a evolução dele. Então, olhando na internet, a gente decidiu implementar essa ideia, né, de colocar as boias. Foi em total aí de sete boias, né, 7 sensores. E eu fiz mais ou menos uma divisão aqui, né, uma ideia de percentual de uso do nível da caixa d'água, na verdade, né. E aí, ó, olhando aqui, ó, tem um código, né, do programa. Eu fiz em ESP, só que usando essa ferramenta aqui, programando como se fosse um Arduino. Se a gente entrar aqui na monitoração, eu vou resetar aqui. Assim que você liga, ele manda várias informações, né, usando aquela solução aqui, ó, do Blink. E ele diz se teve diferença ou não, se está conectado. Ó, aí aqui, ó, o sensor 1 é o que está no fundo. Ele, quando está no nível 1 é porque está fechado. Sensor 2, nível 1, ou seja, está todo mundo... Aqui é a parte superior, está todo mundo fechado. Se eu apertar o Enter, ele volta a me mostrar isso sim, de forma... Qual é o nome? Forçada, né? Se eu quiser ver como é que está o nível, como é que está o status de cada um dos sensores, né? Aí aqui se houve alguma diferença, porque ele só envia lá para o servidor quando tem diferença, e aqui é o nível que está atualmente. Aí eu vou mexer aqui na boia superior, né? Como se a água estivesse baixando, ó. Ele vem aqui, ó, diz que a superior está 0, ou seja, baixou em um nível,
e as demais estão altas. Eu vou mexer na outra boia, ele foi, atualizou e assim vai. Se eu apertar aqui o Enter, né, eu tenho o mesmo status, ainda tem aqui o nível que está em 72%. Eu vou normalizar aqui. Uma coisa que eu pensei em fazer, mas acabou que eu deixei dessa forma mesmo, é que é o seguinte, né? Se a gente pegar aqui, ó, vou mostrar aqui a ideia da programação. Ele tá assim, né? Tá nesse formato aqui, aonde eu tenho os sensores, né? De 1 a 7, e ele fica sempre fechado. Por que que ele fica sempre fechado, né? Foi até uma coisa que meu pai me falou há muito tempo atrás, né? Qualquer coisa assim que você tem que garantir que está funcionando, que você quer ter certeza, tipo um alarme ou efetivamente um sensor de alguma linha de produção, ele tem que estar num formato que, se arrebentar o fio, se você tiver algum problema na fiação, né, algum problema de continuidade, o próprio sistema vai acabar te alarmando, né? Porque se eu deixasse esse sensor aqui ele aberto, ele poderia ter algum problema aqui na fiação, algum problema no circuito, e quando ele fechasse, ele ia continuar aberto. Mas ele estando fechado, todos eles estando fechados, eu garanto que qualquer problema que tenha, eu vou ser informado. Aí eu vou ter que ir lá ver se efetivamente eu tenho, por exemplo, uma caixa d'água esvaziando, ou se eu tenho algum sensor desse aqui com problema, ou alguma fiação com problema. Então eles ficam todos sempre fechados, tá? Aí, ou seja, então a gente tem isso aqui, tem a monitoração aqui pela serial, e tem o software, que é esse carinha aqui, ó, rodando, ó. Eu tenho aqui, ó, o status, né? Eu tenho aqui os níveis, ó. Aqui são os LEDs estão todos acesos, porque o nível da caixa d'água está em 100%. Eu consigo saber se ele está descendo ou se ele está subindo. Então eu vou fazer aqui um exemplo, ó. Vou começar a descer com o nível, ó. Foi para 86%. Ele manda a informação também. Se você não estiver usando o software, você vai ver. Vou descer mais um. Agora vou fechar ali, calma aí. Tem que segurar aqui o sensor. Aí agora eu vou subir. Ah lá, viu? Ele diz aqui, ó, que está subindo. Você tem uma noção, está em 86%, mas o nível, ele está subindo ou ele está descendo? Ele, no caso, aqui está subindo, ó. Vou botar mais um. Foi para 100% e subindo, né? Então você consegue saber se o nível da caixa ele está subindo ou se ele está descendo. Aqui eu tenho um software no celular. Essa tela aqui, ela só aparece para um usuário, no caso para mim, né? Que foi o que fez o software em si. É um recurso novo que ele não propaga para os demais celulares. E aí, se você vier aqui, ó, vou mexer de novo aqui nos sensores, ó. E ele vem, ele notifica e ele vai mostrando aqui no gráfico como é que tá o nível da caixa d'água. E além disso, eu fiz o seguinte, como depois vai ficar lá em cima, né? E eu não vou ficar tendo acesso, e se eu quiser debugar alguma coisa, ver como é que ele está funcionando, eu posso vir aqui, ó, botei esse terminal. Se eu botar aqui, ó, status, e apertar send, ele também me retorna o nível que está lá no Arduino dos sensores de 1 a 7, e se está tendo diferença, se houve uma diferença, essa variável, e o valor da variável nível, que no caso está em 72%. Esse software eu consigo compartilhar com as pessoas, né? No caso eu compartilhei com a minha esposa. Ela só não tem esse gráfico aqui da caixa d'água, mas os demais itens ela também tem, inclusive com notificação
e tudo, né? É uma solução que eu achei que ficou bem legal, né? E achei que ficou mais legal também no sentido de que não é apenas um LED, né? Você não precisa estar, você simplesmente tem que estar na internet. E como a gente está falando aqui de um ESP, ele também já tem Wi-Fi. Eu só preciso alimentar ele lá e tendo visibilidade pro Wi-Fi da casa, eu posso estar na rua e eu sei se o nível da caixa d'água tá descendo, está subindo, qual o percentual que ele tá. Isso a qualquer hora, a qualquer momento. Ah, ainda tem mais um outro detalhe, né? Como é a caixa de reuso, eu vou baixar aqui o nível pro máximo. Aqui, ó, no caso, ó, ele também tá mandando um e-mail, tá? O nível da caixa d'água tá baixo. E quando ele também tá no máximo, ele avisa. Por quê? Para poder, se você tem com alguma ideia de uso da caixa, você pode usar, né? Porque se está em 100%, vou botar aqui, ó, vou virar todos eles. Ele também vai mandar um e-mail para avisar para você que ele está em 100%. Então talvez seja interessante, se você tem que lavar um carro, tal, tá na hora de lavar, tá perto de uma chuva, porque senão, se ela tiver em 100%, ela vai continuar depois jogando para fora, né? Você vai estar desperdiçando uma possível água que está vindo aí. A ideia também é usar essa água, né? Tanto para lavar quintal, lavar carro, e também tô pensando em montar aqui um sisteminha de irrigação de planta. Aí a gente deve usar essa água aí também para isso, né? Uma irrigação automática. Quando eu tiver mais novidade a gente mostra aí. Então a gente acabou de instalar aqui, ó, nosso protótipo. Conforme a gente fez lá em bancada, né, tá funcionando. Todas as boiazinhas, né, todos os sensores, eles estão fechados, exceto de 100% que efetivamente ainda não está cheia a caixa d'água, ela ainda tem mais um range para encher. A gente já simulou aqui nos primeiros sensores, tanto levantando quanto baixando ali, e está funcionando. Agora vamos ver como é que vai se comportar aí realmente no dia a dia, se vai funcionar, se vai travar, se vai dar alguma coisa. Mas pelo menos os testes de bancada estavam bem estáveis.